oportunidade que Deus nos deu, nós trouxemos uma palavra baseada no escrito do Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, acerca de um convite que Jesus faz aos seus discípulos, quando lhes diz: vamos para a outra margem. E ali nós fizemos uma primeira meditação na palavra, primeira parte, e hoje, conforme a oportunidade que nos é dada, e creio pelo Senhor, eu quero, nesta oportunidade, te trazer a segunda parte daquela reflexão, te falando sobre o indomável gadareno. Tome comigo a Bíblia Sagrada, abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Marcos, no capítulo 5, aonde a palavra de Deus tem para nós uma narrativa muito especial. Nos diz a palavra do Senhor, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, eu quero com você fazer leitura na palavra de Deus, onde nos diz: e assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com corrente. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe correu e atirou-se a seus pés, e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos, e a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Oh, glória a Deus. Até o versículo de número 15. Queridos amados, Jesus, na narrativa de Marcos, ele é apresentado nesta narrativa como aquele que tem poder para libertar. Mas aqui também, nesta narrativa, além do poder de Jesus para libertar da força das trevas e de possessão demoníaca, Marcos também tem outros propósitos que vão se revelando também no texto. Marcos inicia dizendo: e assim atravessaram o mar. Quando Marcos diz "e assim", ele vincula esse texto
ao texto que o antecede, quando Jesus estava em meio às multidões, estava na margem do lado de lá, do lago da Galileia, do mar da Galileia, do lago de Genezaré, do mar de Tiberíades ou do Quenerete, estando do lado de lá, em meio ao seu próprio povo, estando do lado de lá, ovacionado pelas multidões, no auge da popularidade. Jesus estabelece um barco e Jesus prepara os discípulos, o coração dos discípulos, para irem a outra margem, visto que na outra margem não há uma multidão que vai ovacioná-lo. Na outra margem não há aqueles que criam na mesma fé que os discípulos criam. Do outro lado não estão aqueles que abraçaram os mesmos costumes que os que estão na margem de cá haviam abraçado. Mas do lado de lá havia um homem. Do lado de lá alguém precisava de Jesus. E ainda que Jesus estivesse ovacionado pelas multidões, vivenciando o auge de sua fama ministerial, os olhos de Jesus se voltavam para a margem de cá, aonde alguém estava imerso em trevas, aonde alguém não encontrava escape para a sua situação, aonde alguém precisava de um socorro, aonde alguém necessitava de uma porta aberta, de uma mão amiga, aonde alguém necessitava do poder de Deus para fazer por ele aquilo que na terra ninguém mais podia fazer. Jesus atravessa para o outro lado, porque Jesus vai de encontro às necessidades. Nenhum lugar é tão tenebroso, de trevas tão densas, que não possa ser impactado pela luz do mundo que é Jesus. Jesus faz a travessia, rompe a tempestade, rompe o vento, vence o próprio cansaço e a própria fadiga gerada pelo atendimento de multidões, e chegando à outra margem. E a partir daqui eu quero meditar com você na palavra de Deus, porque diz a narrativa do texto em apreço que logo, versículo 2, logo que Jesus desceu do barco, ele está chegando na região dos Genezarenos, e logo que Jesus desceu do barco, imediatamente, veja, concomitantemente seria esse o sentido. Logo, imediatamente que Jesus desce do barco, na hora que Jesus coloca o pé naquele território, no momento em que Jesus toca na outra margem, o impacto vai se dando. Em verdade, desde que Jesus entrou no pequeno barco que havia reservado para fazer a travessia, com o intuito de ir para o outro lado, que o impacto já estava havendo no mundo espiritual, fato que leva aquelas ondas a se sublevarem, o vento a soprar por uma má influência que queria impedir aquela travessia. Quando Jesus pisa com seus pés na outra margem, ao descer do barco, nós encontramos Jesus ministrando nos barcos, nós encontramos Jesus operando milagres nos barcos, nós encontramos Jesus salvando, tendo encontro com discípulos ali no barco, gerando fé no coração dos discípulos. Nós encontramos Jesus falando a multidões e despertando a fé e revelando a palavra àqueles que o ouviam da praia, estando ele em uma embarcação. Nós encontramos Jesus dominando os elementos a partir de uma embarcação, ordenando ao mar, ordenando ao vento, gerando espanto e perplexidade no coração dos discípulos que diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós encontramos também Jesus descendo do barco. O Jesus que opera no barco é o Jesus que sai do barco, é o Jesus que opera na margem de lá, é o mesmo Jesus que vai operar na margem de cá. É aquele Jesus que não mede distância, é aquele Jesus que amplifica território, é aquele Jesus que vai além dos limites sociais, econômicos e políticos estabelecidos. É o Jesus que quebra protocolos, é o Jesus que sai do barco que é cômodo, do barco que é conhecido, do barco que oferece certa proteção para ir
para a outra margem. E ao chegar na outra margem, o mundo espiritual está sendo impactado pela presença de Jesus, porque a presença de Jesus, ela gera impacto. E ao chegar, ao descer do barco, diz a palavra, logo que desceu, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por espírito imundo. Esse homem possuído por espírito imundo, ainda que fosse possesso, ainda que estivesse com a sua vida totalmente presa, ainda que estivesse em grilhões espirituais, ainda que fosse um homem muito perturbado pela possessão demoníaca, ainda que esse homem fosse escravo dos demônios, ainda que os demônios dominassem a sua mente, dominassem o seu raciocínio, dominassem o seu corpo, mas ao chegar Jesus na margem, ao pisar Jesus no território, ele sente o impacto da presença de Jesus. A presença de Jesus produz um impacto no seu coração, produz um impacto na sua alma, produz um impacto e uma esperança é gerada no seu coração. Do seu desespero, ele encontra esperança e sai aquele homem, ainda que houvessem demônios que o prendessem, ainda que houvessem grilhões que o amarrassem, ele sai rompendo na direção de Jesus, porque a direção de Jesus é a direção da vida, a direção que leva alguém para Jesus é a direção que leva para a liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A direção de Jesus é a direção que leva para a luz, ainda que alguém esteja imerso em trevas, na direção de Jesus brilha a luz. Na direção de Jesus, ainda que alguém esteja perdido, ainda que alguém esteja tão perdido que o mundo olhe e diga não tem mais jeito, mas indo na direção de Jesus, existe esperança de salvação, existe esperança de mudança. Ele vai na direção correta, ele vai na direção acertada, ele vai na direção de Jesus. Ele vem dos sepulcros, ele vivia naqueles sepulcros. Sepulcros não é um lugar onde alguém tenha bons pensamentos, não é um lugar de tristeza. Sepulcros é aquele espaço, é aquele ambiente onde memórias dolorosas assolam. Sepulcro é aquele lugar onde histórias são terminadas. Aquele homem, ainda que vivesse na plenitude da vida, na plenitude do vigor, a sua vida havia sido encerrada pela influência dos demônios. Os demônios não queriam que ele tivesse vida abundante, não queria que ele vivenciasse sonhos, mas os conduziam para o lugar da morte. Eles queriam encerrar a vida daquele que mal tinha começado a viver. Eles queriam colocar um ponto final na vida daquele que mal tinha começado a iniciar, a vivenciar a sua própria vida. Saindo dos sepulcros, ele vai na direção de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Coisa maravilhosa é ter um encontro com Jesus, é se dirigir ao encontro de Jesus. Quem vai ao encontro de Jesus é impactado por esse encontro. Quem olha nos olhos de Jesus é impactado por esse olhar. Aqueles que vieram ao encontro de Jesus, aqueles que vieram buscar em Jesus, encontraram em Jesus o que procuravam. O centurião buscava socorro para o seu servo que jazia à morte, e ele diz: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, eu vim ao teu encontro, mas diz tão somente uma palavra tua e ele vai sarar. E ele encontra em Jesus aquele que tem a palavra da cura, aquele que tem a palavra que, uma vez liberada, ela rompe a distância, ela rompe a geografia e alcança o moribundo e o tira, porque jazia aquele servo do centurião, jazia, ou seja, estava às portas da morte, mas chegou ali a palavra que dá vida. Sabe, aqueles que foram ao encontro de Jesus, encontraram em Jesus salvação, encontraram em Jesus libertação. A mulher cirofenícia também foi ao encontro de Jesus. A sua filha jazia totalmente possessa
possuída e oprimida por demônios, em um lar que não havia paz, em um lar onde ninguém dormia, ela clamava a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela encontra a resposta em Jesus. Bartimeu cego, ele foi ao encontro de Jesus e ele clamava também: Jesus, filho de Davi. E ele queria ver, e a primeira coisa que ele viu foi a luz do mundo, foi o olhar de Jesus olhando para ele. Zaqueu foi ao encontro de Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Mais do que saber quem era Jesus, ele encontrou salvação para a sua casa. Aqueles que vão ao encontro de Jesus encontram vida em Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus, ainda que possuído por espíritos imundos, ele vai na direção daquele que podia libertá-lo. Versículo 3 diz: esse homem vivia em meio a sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Sabe, o mundo oferece soluções alternativas. Alguém diz assim: toma esse opiótico que a tua saúde vai melhorar. A pessoa está com problemas e alguém administra opiótico que vai gerar terrível dependência química, vai gerar um vício naquela pessoa. São correntes que vão prender, mas a promessa é: essas correntes vão resolver o problema. Você vai ficar acorrentado, mas a solução virá para você nessas correntes. A grande verdade é que acorrentavam aquele possuído de demônios, mas ainda que as correntes fossem fortes, ainda que as correntes o contivessem, ele conseguia romper as correntes, ele não conseguia atingir a liberdade. Solução não vinha para a sua vida, mas as correntes lhe eram oferecidas como solução para o seu problema. A palavra vai revelando: e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. E diz aqui: muitas vezes já tinham acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-los. Sabe, alguém administra uma dose de ansiolítico, aí a pessoa diz: eu não consigo dormir, ainda não consigo dormir, o meu corpo arrebentou essas correntes, e a dose é aumentada ainda mais, e o vício aumenta ainda mais. Daqui a pouco a pessoa, ela não consegue viver sem tomar o ansiolítico, não consegue ter paz se não tomar o ansiolítico, mas ainda que tome o ansiolítico, o corpo, as correntes vão sendo arrebentadas, o problema continua, a depressão vai se tornando mais profunda, o problema aumenta ainda mais, e não há quem possa conter, e não há quem possa resolver, e a pessoa continua mergulhado em prisões profundas, prisões espirituais. E era o caso deste gadareno, era o caso deste homem. As correntes não podiam detê-lo, as correntes não podiam contê-lo, e diz a palavra: em noite e dia, sem repouso, ele não tinha paz, perambulava por entre os sepulcros, perambulava no lugar de morte, de um lado para o outro, não tinha perspectiva, não tinha sonhos, não tinha esperança, não tinha projetos futuros. Ele apenas perambulava. Ele era um morto-vivo que estava no lugar onde se sepultavam os mortos. Era alguém que, ainda que fosse cheio de vida, tudo quanto tinha ele de perspectiva era a perspectiva da morte. Ele perambulava, arrebentava grilhões, noite e dia, não tinha paz. Ele estava pelas colinas, ele gritava, e eu penso que o seu grito era um grito de desespero. O seu grito no fundo da alma era um grito de socorro. Ele pedia socorro, ele estava na margem de lá, na margem do desespero, mas o seu grito, que era o exalar da angústia da sua alma, ele não sabia, tinha chegado do outro lado. O grito que saía do seu coração, o grito que emanava do seu ser, havia chegado aos ouvidos daquele cujos ouvidos não estão agravados, que ainda que estivesse no meio das multidões do outro lado, estava atento à angústia do seu coração, ao desespero da sua alma. Ele gritava, ele se cortava com lascas de rochas. Veja, ele tomava as pedras não para construir
Pedras servem para fazer um bom alicerce. Pedras servem para fazer um bom muro de arrimo. Pedras servem para fazer um bom fundamento. Mas o seu relacionamento com aquilo que era firme, o seu relacionamento com aquilo que podia edificar algo de bom, era um relacionamento invertido. As pedras lhe serviam apenas para se cortar. As pedras serviam apenas para lhe fazer o mal. Aquilo que devia ser para estabelecer a sua vida, servia apenas para trazer o mal à sua própria vida. Sabe aquela pessoa que diz: eu vivo como eu quero, eu vivo do meu jeito, ninguém manda em mim, e ele rompe todas as regras, rompe todas as normas. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem, mas só parecem, as melhores coisas da vida, mas o fim são caminhos de morte. Alguém toma um cigarro e diz: eu vou fumar. Alguém toma cachaça e diz: eu vou beber. Alguém diz: eu faço o que eu quero, eu vivo a vida como bem quero, entendo. Não dá ouvidos a conselhos. A palavra nos diz em Provérbios: filho meu, ouve o conselho da tua mãe. Alguém se volta contra aquilo que está estabelecido, mas ao se voltar contra o que está estabelecido, descobre que aqueles caminhos que parecem as melhores coisas da vida, na verdade são caminhos de morte. Ele era levado a viver em meio à morte, ele era levado a viver em meio aos sepulcros. Ele não tinha na verdade vida, era um morto vivo que caminhava no lugar que estavam os mortos. Declara-nos a palavra, gritando, e com lascas de rocha ele se feria, mas ao avistar Jesus, oh glória, ao colocar os olhos em Jesus, um dia ele olha no meio das trevas e ele vê uma luz na praia. Ele olha no meio das trevas dos sepulcros aonde ele vivia, em direção à praia, tinha uma luz. Quando ele estava ali, em meio ao seu desespero, enquanto soprava o vento, enquanto vinha e sublevavam as ondas, ele via um barquinho no meio do mar, mas aquele barquinho era diferente dos outros barcos, porque naquele barquinho tinha uma luz, e a luz tinha chamado a sua atenção. Ele é atraído por aquela luz, e ao contemplar na margem aquele que pisava no território de Gadara, aquele que pisava no território do desespero, porque tem uma hora em que Jesus ele vai entrando no meio do desespero, tem uma hora em que Jesus vai entrando no meio da tempestade, tem uma hora em que Jesus vai chegando no meio da caverna, vai chegando na cela onde alguém está aprisionado, tem uma hora em que Jesus vai chegando e alguém começa a contemplar a presença e a luz que emana de Jesus. Ele diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas possuirá a luz da vida. E ao avistar Jesus, ainda de longe, oh glória, ele já estava observando Jesus, ele já tinha notado que aquele que chegava ali era diferente, e ele corre. Ao ver Jesus, ele corre. A sua carreira é para chegar perto. A sua carreira é para se aproximar. Ele sai correndo. É incrível. É um possesso. É incrível. É um homem que o raciocínio está turvado pela ação de demônios, aprisionado pelas trevas. Mas ao se aproximar de Jesus, ao ver Jesus ainda que de longe, o seu coração palpita, a sua alma parece se encher de esperança, e ele vai, e ele corre para Jesus, porque ele é a tua esperança, corre para Jesus, porque em Jesus há paz, corre para Jesus, porque em Jesus há solução, corre para Jesus, porque Jesus é socorro bem presente na angústia, corre para Jesus, para os braços, para os ternos braços de Jesus. Ele corre para Jesus, e ao chegar perto, atirou-se, diz a palavra, aos seus pés. Atirou-se. Oh glória, ele vai no nível dos pés de Jesus. É incrível. Ainda que os demônios lutassem para que aquele encontro jamais acontecesse, ainda que os demônios agissem para impedir aquele encontro, aquele gadareno não conseguiam. Correntes não domavam, aquele gadareno, sabe, prisões não domavam, aquele gadareno, os demônios, ainda que agissem na sua vida, não conseguiam domar. E quando ele vê Jesus, ele
corre ao encontro de Jesus. Os demônios vão querer freá-lo, mas sabe, ele diz: Jesus é a minha esperança, em Jesus está a minha paz, em Jesus tem solução para a minha vida, em Jesus a vida é abundante para mim. Algo acontece no seu coração, algo é gerado na sua vida, e ele corre em direção a Jesus. Corra em direção a Jesus. Ele tem solução para a tua vida, ele tem solução para o teu problema. Ele é aquele que tem poder para te resgatar dos males revoltos dessa vida. Ele corre para Jesus e clamou aos berros: aleluia, oh glória. Sabe aquela oração que alguém não se contém? Ele começa a falar com Jesus, mas quando ele fala, já não é mais ele. Quando ele abre a boca, a influência dos demônios está na sua mente, está na sua alma. E quando fala: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Em verdade, ele vivia das tormentas. Em verdade, aquele gadareno era um homem atormentado. Aquela tempestade, aquela tormenta que Jesus enfrentou para chegar ali, era muito maior no coração daquele gadareno. Ao falar, não é ele quem fala, mas os espíritos imundos dominavam a sua boca. E a palavra diz: pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. À medida que ele se aproximava e corria na direção de Jesus, Jesus já mandava, já ordenava, já liberava uma palavra de autoridade, mandando sair o espírito imundo. Todavia, Jesus o interroga: qual é o teu nome? Era costume naquele tempo, quando alguém lutava para expulsar, para libertar alguém, era necessário. Acreditava-se naquele tempo que aquele que expulsava o espírito imundo tinha que saber o nome do espírito imundo para poder expulsá-lo, para poder mandá-lo sair. E quando Jesus fazia essa pergunta, aquele possuído, aquele espírito que dominava aquele homem, perguntava o seu nome: qual é o seu nome? Ele responde, sabe, de maneira sarcástica. Ele diz para Jesus: meu nome é Legião, porque somos muitos. Assim ele está dizendo assim: você não pode me tirar daqui, você não pode me expulsar, você não pode libertar esse gadareno, porque você não tem como saber o meu nome. O meu nome são 6.000 nomes. Uma legião era uma unidade militar romana antiga, que dava conta de 6.000 legionários. Então ele declara: o meu nome é um livro de nomes, não tem como você saber o meu nome. Ou seja, desiste de me mandar embora, porque você não tem como me dominar, você não tem como saber o meu nome, você não tem como descobrir nome a nome e mandar expulsar. E ainda que comece a dizer alguns nomes, ainda somos 6.000, somos muitos. Oh glória! Mas aquele Jesus que falava ali não era um rabi qualquer. Aquele Jesus que falava ali não era um sacerdote qualquer. Aquele Jesus que falava ali não era, oh aleluia, um doutor da lei qualquer, um escriba qualquer. Aquele Jesus que falava ali, aquele Jesus que estava diante daquele gadareno, é aquele a quem o vento e o mar obedecem. É aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. É aquele que no princípio abriu a boca e disse: haja luz, oh glória, e houve luz, e a luz dissipou todas as trevas. E implorava insistentemente para que Jesus não mandasse para fora daquela região. Aqueles demônios queriam continuar naquele território. Aqueles espíritos imundos queriam continuar oprimindo aquela região. Aquela região era uma região dominada pelas trevas. Aquela região era uma região imersa em
práticas que eram contrárias, totalmente contrárias ao querer e à vontade de Deus. Eram práticas pagãs. Eles eram adoradores de ídolos imundos e de demônios e de práticas de magia negra. Eram mergulhados em profunda escuridão. E aqueles demônios tinham se assenhorado daquela região, porque no coração daquelas pessoas, eles se tinham instalado, tinham dominado aquelas pessoas. A falsa religião tinha tomado conta daquele território. E eles pediam a Jesus que não os mandasse embora daquele lugar. Contudo, diz a palavra, declara-nos a palavra, enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus. Eles estavam implorando agora a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus, diz a palavra, lhes deu permissão, porque as trevas só podem dar um passo na presença de Jesus se Jesus der permissão. Não cai uma folha da árvore sem que Jesus autorize. Não cai um fio de cabelo sem que Jesus tenha conhecimento ou controle. Ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Eles pedem permissão. E os espíritos imundos, diz a palavra, deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. Fazendo uma conta rápida, 6.000 demônios, 2.000 porcos. Vai ter aí uma média de 3 espíritos imundos para cada porco. E o curioso é que aqueles porcos agora são perturbados. A perturbação que estava no gadareno está agora dividida em 2.000 porcos. Aquilo que suportou o gadareno anos a fio, agora, em instantes, está perturbando em quantidade muito menor aqueles porcos. Porquanto a força dos demônios estava dividida naqueles 2.000 porcos. Mas os 2.000 porcos não conseguiam suportar. Os 2.000 porcos não conseguiam, passar aquilo que o gadareno vinha passando, suportar a perturbação que aquele gadareno indomável vinha suportando, aquele gadareno resistente, aquele gadareno resiliente vinha suportando. Os 2.000 porcos, cada um deles perturbado em média por 3 demônios, não conseguiam suportar, e não conseguindo suportar, eles vão em direção ao precipício, eles vão em direção ao mar. É curioso, alguém diz, mas por quê? Por que Jesus permitiu que os demônios saíssem do gadareno e agora fossem para aqueles porcos? É porque alguém diz assim, não existe demônios. Olha, o problema é apenas um problema psiquiátrico, é apenas um problema psicológico. A depressão é apenas uma patologia comum. Oh, glória, aleluia. É aqui Jesus, ele ao autorizar aquilo, as pessoas não podiam ver com olhos carnais a ação dos demônios. As pessoas não podiam ver com olhos carnais a presença demoníaca que estava naquele gadareno. As pessoas talvez o tivessem por lunático. As pessoas talvez o tivessem por alguém com problemas mentais. As pessoas talvez o tivessem por alguém muito desequilibrado, alguém muito problemático. Mas Jesus vai mostrar, ao dizer e ao permitir que aqueles porcos recebam aqueles demônios, que aquilo que estava naquele gadareno não era uma influência patológica, não se tratava, de um problema psíquico, psiquiátrico, psicológico, não eram problemas da vida, mas havia uma perturbação demoníaca, que as trevas de fato atuam, que as trevas de fato existem, não sem motivo. A palavra vai nos dizer, não des lugar ao diabo. Nos declara a palavra, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Alguém diz assim, olha, vamos a tal lugar, lá se faz tal prática, e
lá você vai abrir o corpo, lá você vai ter experiências, sabe, espirituais que você nunca teve. E alguém muitas vezes inocente, levado pela curiosidade, se deixa enganar, se deixa levar. E como eles dizem, abre o corpo, dá legitimidade aos demônios. Não dá ouvidos à palavra que diz: não dê espaço, não dê lugar ao diabo, não dê espaço, porque se você der espaço, ele vai entrar. Se você abrir a brecha, ele vai passar pela brecha. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Aleluia! Por isso Jesus diz: vão. E aqueles porcos, por um instante, que sentem a perturbação dos demônios, não suportam continuar vivendo, se lançam no precipício, contemplam aquelas águas. Quem sabe no coração dos porcos, no sentimento dos porcos, haveria alívio para a sua situação. Se lançassem nas águas, eles teriam refrigério. E eles se lançam nas águas como que em busca de uma solução para aquilo que estava perturbando a sua vida. E os porcos se lançam agora, mas aquelas águas vão tragá-los, aquelas águas vão tirar suas vidas. Alguém muitas vezes age como aqueles porcos, quando vítima de um problema, quando vítima de uma perturbação, busca uma solução e olha para um precipício, olha para um opiótico, olha para a droga. Alguém diz assim: não, eu vou usar droga porque a droga também tem uso medicinal e eu vou resolver o meu problema, eu vou resolver a minha situação, essa enfermidade que eu tenho, esse problema que eu tenho. Se eu fumar maconha, e estão liberando maconha por aí, se eu fumar maconha para fins medicinais, a minha vida vai melhorar. E se lança no precipício. Verdadeiramente há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o final deles são caminhos de morte. Alguém pensa: eu vou beber, e se eu beber eu vou afogar as minhas mágoas, mas não consegue afogar as mágoas. Afoga é a própria vida, afoga é a própria família, afoga é a própria paz. Oh, aleluia! As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos da cidade nos campos. E todo o povo correu para ver o que se havia passado. Algo extraordinário estava acontecendo na margem. Algo extraordinário estava acontecendo na prainha, perto dos sepulcros. E a cidade agora corre para ver. Quando chegaram próximo de Jesus, aleluia, o gadareno cheio de demônios se aproximou de Jesus. Agora as pessoas, por curiosidade, se aproximam de Jesus. O gadareno, em busca de paz, rompe as forças das trevas e busca Jesus. A curiosidade também atrai até Jesus. Ele diz a palavra que chegaram próximo de Jesus. Que coisa boa estar perto de Jesus. Observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado. Olha só, ele agora não anda mais errante, ele está sentado. Oh, estou a camateias, o candelé, assentado, vestido, aleluia. Sabe aquelas vestes rotas, rasgadas, sujas? Eita, com odor de morte, foram tiradas. Ele estava agora vestido. Ele estava agora com dignidade. Aqui diz, e em perfeito juízo. Ele já não mais gritava, já não mais urrava, já não tinha mais desespero, mas em perfeito juízo, em perfeita paz, porque a presença de Jesus gera paz, o encontro com Jesus gera libertação, o encontro com Jesus transforma a vida, o encontro com Jesus liberta, o encontro com Jesus regenera, o encontro com Jesus recupera. E ficaram assustados. E aqui eu fico triste com os gadarenos. Eles deviam dar uma festa. Eles deviam ter feito uma grande celebração. Eles deviam ter feito como Mateus,
que quando teve a oportunidade de estar com Jesus, deu uma festa na sua casa. Eles deviam ter feito como Zaqueu, como Simão, que recebeu Jesus com alegria, como Marta e Maria, que fizeram banquetes da presença de Jesus. Mas eles não fizeram festa, eles ficaram apenas assustados, ou seja, eles ficaram com medo. Estava ali a paz tão perto deles, e eles perturbados, mas a paz deixou eles com medo. Eles estavam perdidos em pecados, estava ali a salvação tão perto deles, mas eles ficaram com medo da salvação. Oh, aleluia! Eles estavam em trevas e a luz estava brilhando tão perto deles, e tudo que eles sentiam era medo de se aproximar da luz. Algumas pessoas têm medo de se aproximar de Jesus. Algumas pessoas têm medo. Quando estão diante de Jesus, elas têm medo de dar um passo em direção a Jesus e ter um real encontro com o Senhor Jesus. Sabe, a verdade é que na presença de Jesus a morte desaparece. Quando Lázaro morreu, Jesus foi até Betânia. João 11:43 diz: e tendo dito essas palavras, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, do lugar de morte, como estava o gadareno, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir, porque Jesus é aquele que dá a vida para aquele que está em meio às garras da morte. Sabe, no vale de ossos sequíssimos, tudo que Ezequiel contemplava era morte. Tudo que Ezequiel contemplava era desesperança. Tudo que Ezequiel contemplava eram sonhos que tinham terminado. Mas uma pergunta é feita a Ezequiel: poderão viver outra vez esses ossos? É como olhar para alguém como o gadareno e dizer: poderá esse gadareno ter paz ainda? Poderá essa pessoa ainda ter felicidade? Poderá essa pessoa ainda ser restaurada? Poderá essa família ainda ter alegria? Poderá essa família ainda ter gozo na alma? Poderá ainda este casamento ser restaurado, ser renovado, ser revivido? Poderá ainda este sonho, oh aleluia, voltar ao coração e ser realizado? E Ezequiel, olhando para os ossos sequíssimos, disse: Senhor, tu sabes. E é dito ao profeta Ezequiel: profetiza ao vento da vida, profetiza ao Espírito, ao ruar, sopra sobre estes ossos, para que tenham vida outra vez. Porque o Senhor tinha dito para Ezequiel: eu farei viver, eu vou juntar osso ao seu osso, eu vou fazer com que sobre estes ossos surja outra vez a carne, surjam outra vez os órgãos e venha a pele. Eu estarei outra vez colocando vida nesses ossos. Ainda há esperança para você. Eu vou dizer de novo a palavra: ainda há esperança para você. Jesus é a tua esperança. Jesus é a tua paz. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram. E os que presenciaram os fatos narraram ao povo. As pessoas se aproximaram de Jesus curiosas, mas tiveram medo de Jesus. E Jesus, que tinha agora diante de si uma outra multidão. E Jesus, que é a própria palavra, que é o verbo, e que podia naquele dia ensinar verdades eternas de salvação para aquela multidão curiosa que estava ali. Mas olha o que acontece. Então o povo começou a implorar a Jesus, não que ele ficasse. Quem fez isso foram os samaritanos. Fica, Senhor, conosco. Vai embora não. Aleluia. Os samaritanos ouviram a mulher falar de Jesus, não ficaram com medo, mas disseram: fica, Senhor. E nós cremos, mulher, não porque você falou, mas porque nós estivemos com Ele. Nós experienciamos estar perto. Nós ouvimos a sua palavra. Nós estivemos perto dEle. Nós olhamos nos seus olhos. Nós estivemos em sua presença. Mas os gadarenos, eles imploram a Jesus:
não para que ficasse, mas diz a palavra, que se afastasse daquela região que lhes pertencia. Eles achavam que a região lhes pertencia, que Jesus perturbava a sua região. Na verdade, aquela região era dominada não pelos gadarenos, mas pelos demônios e pelas trevas, por uma legião de demônios que oprimia a região de Gadara. Na verdade, aquele povo estava sendo influenciado pelas trevas profundas, adensadas do seu coração, que dizia: nós não queremos Jesus, nós não te queremos aqui, você está perturbando a nossa região, você está perturbando nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. Sabe, não há comunhão entre luz e as trevas. A palavra nos diz isso. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo. João 3,17. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz nessa manhã. Oh, aleluia! Quem pratica a verdade, quem ama a verdade, quem quer a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aleluia! Faz como os samaritanos, vem para Jesus. Sabe, nesse contexto em que mandam Jesus embora, e Jesus, ele é educado, ele não força a presença dele. Se você não quer Jesus, saiba de uma coisa: Jesus não vai forçar a sua presença. Ele disse para Israel: se vocês me deixarem, eu vou deixar vocês. Porque não é desejo de Deus que o homem viva preso a ele em grilhões de escravidão. Não. O desejo de Deus é a liberdade para você. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Deus quisesse, o homem catatônico tinha feito um homem catatônico. Tinha colocado no Éden homens e mulheres catatônicos. Não, Deus fez o homem inteligente, com poder de escolha. Aleluia. E revelou a ele a verdade da palavra. E ensinou o homem a falar. E ensinou, ele mesmo ensinou o homem, e deu ao homem escolha, e deu ao homem liberdade, e colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não colocou cerca elétrica, não colocou um muro para impedir o homem, porque Deus quer que o homem viva uma vida de liberdade. Alastea, arretaiostei, aleluia, rabaiostea cai. Diferentes são as trevas. As trevas prometem ao homem liberdade, prometem ao homem viva uma vida livre e feliz. E as pessoas abraçam a utopia das trevas e descobrem que tudo que as trevas têm é a morte. Tudo que as trevas têm são grilhões. Olha, fume, beba, se drogue, você vai ter paz, você vai ter um baque, você vai ver como é legal, é um barato, você vai viver como o que é ser feliz. E as pessoas terminam na Cracolândia, sem Deus, sem paz, sem perspectiva, sem família, com a vida destruída. Prometendo paz, multidões, em busca dessa promessa falsa de paz, adentram em profundas trevas. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Mas nesse contexto, em que não querem Jesus em Gadara, nesse contexto, surge, aparece aquele indomável gadareno, aquele indomável que chamou a atenção de Jesus e que atraiu Jesus a si, que levou Jesus a ir até onde ele estava, porque Jesus vai até aquele que tem necessidade real dele. Enquanto que os que eram sãos em Gadara estão mandando Jesus embora. Aquele ex-possesso, ele tem uma atitude diferente.
aquele ex-possesso, ele não quer que Jesus vá embora. Mais que isso, ele quer ir embora com Jesus. Porque diz a palavra, e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora, porque não era mais, que fora possuído pelos espíritos imundos, rogava-lhe. Mas olha o que ele rogava a Jesus, olha o que ele implorava, que o deixasse seguir com ele. Ele está dizendo assim: Senhor, aonde tu estiveres, estarei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. Ele está dizendo para Jesus: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ele está dizendo para Jesus: eu não vivo sem o Senhor. Ele está dizendo assim: eu renuncio a tudo, mas eu não renuncio ao Senhor. Eu deixo tudo, mas eu não deixo o Senhor. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E sabe, aquele gadareno vai ouvir de Jesus algo, porque diz a palavra, Jesus não consentiu, não atendeu o seu pedido. Entretanto, orientou: vai para a tua casa, para a tua família. Só Jesus faz alguém voltar para casa. Jesus quer te fazer voltar para casa de novo nessa manhã. Jesus quer te fazer tornar a casa do Pai nesta manhã. Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. E diz a palavra, então partiu aquele homem. Curioso é que esse texto o tempo todo chama ele de homem, não chama de possesso, não chama de lunático, mas na escrita de Marcos é sempre homem, o homem. O homem, o glória. Alguém diz o possesso, mas Deus olha e diz o homem. Alguém diz é o drogado, mas Deus olha e diz é o homem. Alguém diz assim é o prostituto, aí Deus olha e diz é o homem. Oh, das terra. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. São pensamentos de bem e não de mal. Então partiu aquele homem e começou a pregar. Está aqui o primeiro missionário da igreja. O primeiro missionário dos gentios não foi o apóstolo Paulo. Ele foi precedido pelo intrépido, indomável gadareno. Ele começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Deus tinha feito por ele. Sabe, a primeira coisa que Deus fez por aquele gadareno é que os demônios queriam tirar a vida dele. Aqueles demônios que 2.000 porcos não suportaram, queriam ceifar a vida daquele homem, levando ele para os sepulcros para tirar-lhe a vida. Mas a graça de Deus já estava com ele todo o tempo. Uma legião de demônios não conseguia dobrá-lo, uma legião de demônios não conseguia dominá-lo. Ele arrebentava os grilhões possesso de demônios, mas os demônios não conseguiam dobrá-lo, porque a graça, porque o cuidado de Deus, porque o olhar do Senhor estava sobre ele. Em meio às densas trevas de Gadara, Deus olhava e ele via não um possesso, não um lunático, mas ele via um homem de Deus. Ele via um pregador, uma pregadora do evangelho. Ele via um instrumento na sua mão. Ele via um vaso poderoso, podia estar quebrado, podia estar rachado, mas ele diz: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Era um vaso que Deus queria restaurar para usar poderosamente na Decápolis. E aqueles de Decápolis que não quiseram ouvir o evangelho por Jesus, que não queriam aprender diretamente de Jesus, vão aprender agora com o testemunho do ex-lunático, com o testemunho do ex-perturbado. Vão aprender agora, vão ouvir a verdade de Deus da boca daquele que o Senhor libertou, daquele que era a prova viva da graça. Graça, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E diz a palavra, e aqui eu encerro o relato da palavra, o relato trazido pelo evangelho, porque diz a palavra, declara-nos a palavra, que quando aquele lunático saiu, então partiu aquele homem, o ex-lunático, o ex-possesso, e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Deus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados, já não tinham mais medo da salvação.
mas foram impactados, porque Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele usa as coisas que não são e ele confunde as coisas que são. Paulo diz que ele colocou tesouros em vasos de barro para que a glória seja dele. E nessa manhã há um convite do Espírito Santo para você. Te aproxima do Senhor. Assim como o gadareno se aproximou de Jesus. Assim como o gadareno veio até Jesus e nada o impediu. Não deixa que nada te impeça de chegar mais perto de Jesus. O gadareno viu Jesus e ele entendeu quem era Jesus. Que os teus olhos espirituais agora sejam abertos para que você também veja Jesus. Eu te convido a vir para Jesus. Vem ter esse encontro com Jesus. Toda perturbação vai sair. Vem ter esse encontro com Jesus. Os grilhões que te prendem vão ser arrebentados. Vem ter esse encontro com Jesus. A paz vai chegar no teu coração. Vem ter esse encontro com Jesus.